Muito bem, Atos capítulo 3. No domingo passado, o tema da mensagem era como no princípio. E nós falamos sobre Atos 2, sobre esse momento da igreja primitiva ali, quando nós temos aquele relato sumário de Lucas no livro de Atos, quando a igreja estava logo após receber o Espírito Santo, né? Quando no dia de Pentecostes o Espírito é derramado sobre a igreja, e nós vemos esse mover nos corações, o mover do que o Espírito Santo fez na vida daqueles cristãos e de como aquela igreja estava reagindo a isso. Então, uma igreja que tinha tudo em comum, uma igreja que tinha um único coração, que pulsava em nome do Senhor Jesus. E hoje, pensando nesse compartilhe, né? Compartilhe aquilo que nós temos a compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre o texto que vem logo na sequência. Nós falamos sobre o final do capítulo 2, hoje a gente vai falar sobre o começo do capítulo 3. O que acontece então e o que o Senhor faz através da vida de uma igreja que tem tudo em comum. De uma igreja que é cheia do Espírito Santo. O que Deus faz através da vida de cristãos. Assim, cristãos que estão dispostos agora a compartilhar aquilo que eles têm. E é o texto de Atos capítulo 3, então a gente vai ler a partir do versículo 1. Diz assim, a minha versão. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Muito bem. Como eu disse, isso aqui vem logo na sequência de Atos 2, 41 em diante, que nós falamos no domingo passado, né? Isso é a consequência, então, dessa igreja e desses cristãos que estão carregados, cheios do Espírito Santo. Além de cristãos, Pedro e João são judeus, etnicamente falando, né? Como povo, eles são judeus, eles têm uma série de tradições, uma série de costumes judaicos que ainda está muito apegado ao coração deles. Uma delas é ir ao templo. E eles estão indo ao templo para as suas orações, para falar com Deus. Que, claro, agora eles conhecem de uma forma diferente do que o judaísmo lhes tinha apresentado, mas é o mesmo Deus. E eles estão indo lá para esse momento de oração, né? Às 3 horas ali, para ir lá falar com o Senhor. Eles estão na hora nona, em algumas versões vai falar hora nona, né? Na que eu li aqui fala às 3 da tarde, é a mesma coisa. No relógio judaico ali o dia começa às 6 da manhã, então às 3 horas seria às 9 da manhã, às 6 horas seria o nosso meio-dia, e a hora nona seria às 3 da tarde. Então, é às 3 da tarde, a hora que eles estão indo lá, e quando eles passam pela porta Formosa, nós sabemos que existia uma série de portas ali no templo, e uma delas era a Porta Formosa, e ela levava esse nome porque ela era muito bonita, entalhada, né, toda cheia de seus apetrechos. E nessa porta alguém colocou um homem aleijado. Era muito comum que pessoas, né, nessa situação não podiam entrar no templo. Uma pessoa que tinha algum tipo de deficiência ali, ela era impedida de participar do culto, ela era impedida de entrar ali naquele templo, mas ela podia ficar do lado de fora, e esse homem se aproveita disso, sabendo que existem pessoas ali religiosas que têm uma tendência maior a ajudar. Ele é posicionado ali, possivelmente por um parente, por alguém, né, que o ajuda, é levado até lá e deixado à Porta Formosa para esmolar, para pedir
esmola. E é nesse contexto, então, né, que o cenário está armado, que o palco está montado. Nós temos um homem aleijado ali em uma das portas do templo, né, do pátio do templo, esmolando, pedindo por ajuda. E nós temos agora 2 cristãos cheios do Espírito Santo de Deus que passam por ele. E o que vai acontecer depois é o que nós já lemos, né? Então, algumas questões para você e para mim pensarmos do que acontece. Primeira coisa, esses cristãos agora se importam. Qual que era a coisa comum de acontecer, né? O que era o cenário comum? Muito parecido com o que temos hoje. Então, alguém esmolando, pedindo por esmola, pedindo por ajuda financeira, fica lá sentado, né, tentando chamar o menor tipo de atenção possível, olhos no chão, cabeça baixa, mãos estendidas. E do outro lado, quando passa alguém e essa pessoa não atravessa a rua, essa pessoa não pula, né, a calçada e passa pela rua para evitar aquela pessoa ali, sem fazer muito contato, sem fazer nenhum tipo de comentário, sem se dirigir a palavra, evitando olhar o máximo possível para aquela pessoa, tira algumas moedas do bolso e lhe joga, né, de preferência à distância. Muito comum que se tenha algum tipo de potinho, né, algum tipo de coisa ali para evitar até algum contato maior. E esse é o modus operandi. Isso é o que aquela pessoa que está esmolando espera que aconteça. E a pessoa que está dando aquela esmola é como ela geralmente age. Silêncio de ambos os lados, sem olhar nos olhos, sem troca de informação, sem maior contato. É isso, cada um desempenha o seu papel. Mas aqui nós temos algo diferente. 2 homens estão passando. E a primeira coisa já estranha no texto, né, estranha do ponto de vista do que era o normal acontecer, está no versículo 4. João e Pedro olharam bem para ele. O mais comum é desviar o olhar. Até aqueles que ajudam, e até hoje é assim, o mais comum é fingir que nem viu. E mesmo quando ajuda, tira umas mãos do bolso, tá aqui, vai lá, vai fazer o que você quiser, né? Cuidado com esse dinheiro, não é algo que você vai gastar, mas está aí. Mas evita-se algum tipo de contato. Aqui isso começou a mudar. João e Pedro olharam bem para ele. Há uma ênfase aqui de Lucas, né? Não é só que eles olharam, viram, não. Eles pararam e prestaram atenção naquele homem. A grande questão aqui, esse homem já esmola por muito tempo. Pedro e João são judeus desde que nasceram. Vão no templo sempre. Já tinham passado por aquele homem possivelmente muitas vezes. Muitas vezes, mesmo depois da conversão. E nunca tinham se atentado para ele. Nós nunca vemos eles fazendo alguma coisa assim. Essa é a primeira vez. O que mudou aqui? É que agora estão cheios do Espírito Santo. Até então, mesmo depois de caminharem com Jesus, ainda não havia isso. Isso ainda não havia acontecido. Mas agora não. Agora há essa porção de Deus que habita em cada coração, de cada filho dele regenerado por ele. Agora isso está agindo na vida de Pedro e de João. E agora eles não conseguem simplesmente ignorar o necessitado. Agora eu não consigo só fingir que eu não vi. Eu vejo. E eu vejo muito. Eu percebo. Eu me conecto. Nós vivemos tempo onde nós todos estamos conectados o tempo todo. O tempo todo nós estamos conectados. Nós sabemos o que aconteceu na vida de alguém. Lá do outro lado do mundo, nós sabemos o que a pessoa falou, né? Você viu o que o fulano postou? Ah, não, eu já vi, eu sei o que aconteceu. Não dá para contar novidade para ninguém, tá todo mundo inteirado o tempo todo sobre tudo. E ao mesmo tempo nós estamos tão desconectados. É tão fácil estar conectado a qualquer coisa. Você está numa rede, você está num 3G e você está conectado a tudo ao mesmo tempo. E talvez por grande motivo, justamente esse, por estarmos conectados a tudo e a todos, nós não estamos conectados a nada. Não existe uma conexão de fato profunda e sincera conosco, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Tudo é muito superficial, tudo é muito rápido, tudo é muito superficial mesmo, tudo fica muito na superfície. Nós não aprofundamos os nossos relacionamentos, nós não paramos para saber de fato como você está. A gente pergunta tudo bem, mas a gente não espera a resposta. A gente não olha no olho para saber, você está bem mesmo? Não, é sério? Você está bem? Real? Porque a gente às vezes não quer saber. Na maior parte das vezes é isso. As pessoas não paravam para se conectar com o mendigo. As pessoas não paravam para se conectar com esse homem. Ele não esperava por isso. Não era isso que ele queria. E sabe por que a gente não se conecta? Porque isso implica
em gastar tempo. Se eu paro e quero saber realmente você está bem, talvez você não esteja. E talvez você queira me contar agora que você não está bem. E isso vai implicar em eu ter que parar para te ouvir e talvez ter que resolver o seu problema. Mas, poxa, eu já tenho os meus. E daí a gente já nem se dá o trabalho. Mas esses cristãos, cheios do Espírito Santo, que tinham muitas questões para serem resolvidas, não importa. A gente para, a gente ouve, a gente quer saber. Se conectar com alguém já é trabalhoso, com qualquer um, é trabalhoso. Demanda ação, demanda tempo, demanda vontade, demanda às vezes recurso, demanda. É oneroso. Se conectar com alguém que sofre, é mais ainda. Porque quando eu me conecto, eu me coloco no lugar daquela pessoa. E se eu me conecto com alguém que sofre, eu sofro junto. Se eu me conecto com alguém que está feliz, eu fico feliz por ele. E agora essa felicidade é compartilhada. Mas quando eu me conecto com alguém que sofre, eu sofro também. Isso é misericórdia. Já falei isso aqui várias vezes. É empatia, é conseguir se colocar no lugar do outro. Misericórdia é você sentir a miséria do outro no seu coração. Eu sinto a miséria dele em mim, dentro do meu cardia. Então isso é misericórdia. Pedro e João se conectam com ele. Eles param e olham. E mais do que isso, Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro e João não só param, como eles falam com esse homem. Entenda, na cultura judaica, esse homem ele era tido como um amaldiçoado. Esse homem era tido como alguém que desobedeceu a Deus. Não era alguém que as pessoas queriam fazer contato, queriam fazer amizade. Ele não estava acostumado com isso, a ser tratado com dignidade, a ser tratado como gente. Não. Ele era mais alguma coisa que estava ali no meio do caminho e as pessoas, às vezes, davam algum tipo de esmola. Era isso. Esses dois não só param e se importam e o olham, como lhe dirigem a palavra e fala, olha pra gente. Quer dizer que ele não estava olhando. Quer dizer que possivelmente ele estava olhando para baixo. Ele vê a sombra vindo, ele vê os pés chegando perto, ele ouve o barulho. A deficiência dele é nas pernas. Ele consegue ver, ele consegue ouvir, ele consegue falar. E ele vê toda a movimentação, mas ele não olha no olho. Porque é alguém que não está acostumado a ser tratado como gente. Ele entende o seu lugar. E para ele, no coração dele, o lugar dele é a sarjeta. É o cantinho, é sem estorvar, é sem chamar atenção para si. E é essa visão que ele tem de si mesmo. Ele não olha no olho. Mas Pedro fala, olha pra gente. Olha aqui, no fundo do meu olho. Isso é dignidade, irmãos. É tratar gente como gente. Quando você vai falar com uma criança, você se abaixa, você fala olhando no olho dela, né? Por quê? Para demonstrar isso, dignidade. Quando você se abaixa, você fala no mesmo patamar que ela, você está demonstrando isso, você não é superior a ela. Você está se colocando no lugar dela. Psicologicamente falando, isso traz um grande efeito. Falar para alguém que está acostumado a olhar para o chão, olhar para os pés, falar, olha para a gente, olha aqui para mim, olha no meu olho. Isso, irmãos, é conferir dignidade. Alguém que todo mundo tinha como amaldiçoado. Lembra, os mesmos discípulos, quando vem um cego, eles ainda não tinham o Espírito Santo, eles estão aprendendo com Jesus, estão caminhando com Jesus, eles veem um cego de nascença e falam, Senhor, quem pecou para ele nascer cego? Foi eles ou foi os pais deles? Mas assim, a mentalidade deles é o quê? Esse tipo de deficiência é uma maldição. É resultado de pecado. Ou deles ou dos pais, mas outra opção não tem. Jesus fala, não é assim que funciona, meu filho. Você não entendeu nada. E agora, eles entendem, porque eles têm o Espírito Santo, e porque eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus. Mas eles estão numa sociedade que não entende. E eles quebram isso. Como cristãos que são, como filhos de Deus que são agora, eles quebram isso. Entendem, esse homem não é amaldiçoado. Esse homem é alguém que sim, tem uma dificuldade na sua vida, mas que Deus pode usar para restaurar e para lhe conferir dignidade, para lhe mudar a sua história. E nós temos aquilo que pode mudar a história desse homem. E nós vamos oferecer a ele. Versículo 5, que eu já li. Mas o homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Esse homem tem uma expectativa. Imagina, ele está acostumado a esmolar. Por anos. Ele faz isso. E era muito, como eu falei, o comum, o que acontecia normalmente é, as pessoas não lhe olham, ninguém fala com ele, mas lhe dão dinheiro. Agora, tem dois caras que param,
olham para ele, pedem para ele olhar e falam com ele. Se gente que nem olha dá dinheiro, imagina esses dois. O texto vai dizer que ele ficou com muita expectativa. Ele falou, uau, eles vão me dar aqui um título de propriedade de uma casa, sei lá o que eles vão fazer, vão tirar um maço de dinheiro do bolso. Mas se quem nem me vê como gente, me trata pior que bicho, me dá dinheiro, o que eles vão me dar então é absurdo. Esse homem cria uma expectativa no seu coração. Ele tem uma expectativa, ele procura esses homens, que ele ainda não sabe, né, mas são homens cheios do poder de Deus, ele os procura com uma expectativa no coração deles. E Pedro já logo de cara frustra essa expectativa. Porque a resposta de Pedro é, eu não tenho prata nem ouro. Se é isso que você está esperando, não tenho. Nem cria expectativa, meu filho. Nem adianta. E aqui fica uma lição para mim e para você, igreja. Nós não temos que atender as expectativas das pessoas. Nós precisamos atender as necessidades delas. Mas nem sempre as duas coisas caminham juntas. Nem sempre as pessoas querem ter as suas necessidades respondidas. Elas querem ter as suas expectativas correspondidas. Mas às vezes as coisas não caminham exatamente assim. Às vezes as pessoas me procuram para um aconselhamento matrimonial e querem que eu dê uma resposta para a solução do problema delas. Mas eu não tenho. Porque o que elas precisam é de Jesus. Claramente o problema ali que está desencadeando tudo aquilo é a falta de Deus nessa família. Então o que eles querem é que eu resolva um problema. Mas a necessidade deles é muito mais profunda do que isso. A necessidade que eles têm é de entregar a vida para Deus. De se entregar ambos a Cristo Jesus e falar, Senhor, muda o que precisa ser mudado em mim. Não precisa ser mudado no outro, no meu cônjuge. Muda em mim. E ali, num processo que o Senhor tem feito em cada filho dele, inclusive em mim e em você, esse processo vai começar a acontecer e a vida, o casamento, a família vai ser alterada. Mas eu não consigo corresponder a essa expectativa que eles têm, de que eu não passo de mágica, vou com um conselho, tirar um conselho da cartola e resolver com isso. Não consigo. Essa expectativa. A necessidade é mais profunda. Esse homem, a expectativa que ele tem é de umas moedas que eu vou gastar hoje e pronto, resolve imediatamente. E Pedro vai falar, cara, não tenho. E não me vejo na obrigação de corresponder a essa expectativa sua aí, não. Mas eu tenho uma coisa mais profunda para você. Prata e ouro, de fato, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Isso eu posso te dar, eu te dou com abundância. Há em mim uma fonte disso, e eu posso distribuir com você, sem nenhum problema. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja, talvez esse seja o seu caso. Vêm à igreja buscando sanar uma situação pontual, momentânea. Alguém que está ferido e vem para cá procurando um lugar de consolo. Alguém que está machucado, alguém que está desempregado, alguém que está passando por uma crise, está enfermo, enfim. E vem procurando uma resposta imediata, uma expectativa no coração. E Deus é tão absurdamente maravilhoso e tão gracioso que por vezes ele atende até essa expectativa. Mas Deus também é um Deus que frustra às vezes expectativas. Porque, de novo, Deus ele está preocupado com as nossas necessidades, mais do que as nossas expectativas. E tem um texto que fala sobre isso, Efésios 3, versículo 20. Diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O texto vai dizer, olha, você veio para cá esperando uma coisa. Você veio para cá planejando uma coisa, querendo algo, mas Deus, Ele faz infinitamente mais do que você possa pedir, ou até do que você possa imaginar. Porque o Senhor conhece as suas necessidades mais profundas, algumas que você nem sabe que você tem. Mas o Senhor conhece. E a maior necessidade de cada pessoa é se aproximar do Senhor. Para aqueles que estão distantes, é se entregar a Ele, é entregar a sua vida a Cristo Jesus, é render a sua vida a Ele como seu Senhor e Salvador. Mas mesmo para alguns cristãos, é se aproximar mais do pai que tem, e que às vezes nem conhece o pai que tem, como aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo, o filho mais velho da parábola, que estava dentro de casa, mas nem sabia o pai que tinha. A nossa necessidade, cada um de nós, mais profunda, é nos aproximarmos
do Senhor e ele está plenamente disposto a fazer isso. Perceba, os apóstolos eles não têm dinheiro no momento. Eles tinham dinheiro disponível. Capítulo 2 falou sobre isso. Os cristãos estavam ali se mobilizando para criar um caixa, para criar algum tipo de recurso. Eles vendiam propriedade, eles tinham tudo em comum. Existia um trabalho, né, de diaconia ali já nascendo, que em breve, mais para frente em Atos, vai criar forma. Mas um trabalho que envolvia a ajuda social, em dar alimento para quem precisa, a suprir a necessidade financeira de quem precisa. Eles não tinham ali com eles não estão mentindo, claro. Mas eles tinham como ir atrás, se fosse o caso. Eles tinham como prover isso. Mas eles não vão. Por quê? Porque eu não estou aqui para suprir as suas expectativas, meu filho. Eu estou aqui para suprir a sua necessidade. A sua expectativa era dinheiro, né? Mas tem algo mais profundo que você precisa. Eles não falam isso, obviamente, mas a gente sabe. Eles tinham isso, né? Claro, há situações, e Tiago fala muito sobre isso, o livro de Tiago, né? Fala muito sobre isso. Há situações onde, antes de falar de Cristo, nós precisamos alimentar o faminto. Não adianta você falar de Cristo para uma pessoa que está com fome. Antes você sacia a fome desse faminto, para que ele possa agora ouvir de Cristo, né? Algumas situações emergenciais e pontuais, que nós às vezes precisamos suprir. A pessoa que tem fome, ela precisa de comida. A pessoa que está, né, na necessidade de um remédio, um tratamento médico, ela precisa dessa ajuda pontual. E depois nós pregamos o evangelho para ela, e depois nós suprimos a necessidade mais profunda. Mas não era o caso aqui. Esse homem não era alguém que não tinha onde morar. Possivelmente ele tinha, sim, uma casa, ele tinha família, ele tinha pessoas que o levavam até ali. Ele só não tinha condições de trabalhar e de sustentar, por isso ele esmolava, por isso ele pedia esmolas. Mas era alguém que tinha, né, algum tipo de subsídio ali. O texto não diz que ele estava com fome ou alguma coisa do tipo, né? Então, por isso, não havia essa necessidade urgente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente inverte. Às vezes a gente sabe que o que a pessoa precisa não é daquilo ali, não é do dinheiro. Mas o dinheiro é mais fácil, né? É mais fácil você dar algumas moedas, ó, tá aqui, e tchau, e some, e vaza, do que me conectar com aquela pessoa. É mais trabalhoso se conectar. E daí a gente dá para a pessoa parar de importunar. Dá para aliviar nossa consciência. Dá para terceirizar o problema. E tem gente, tem cristãos que às vezes fazem isso. Em missões. Ah, não, eu já dei a minha oferta para missões. Eu estou terceirizando outra pessoa que vai e fala de Cristo. Não. Não é assim que funciona. Nós levantamos um alvo, nós levantamos oferta, nós te convidamos, né? Pedimos que você participe, mas para abençoar em lugares onde você não está. Para abençoar em lugares onde, como você viu ali naquela cidade, não há um missionário, não há alguém que possa ir e pregar. Tem uma estrutura numa igreja, mas não tem uma pessoa que vá até lá para falar de Cristo. Então nós levantamos recursos para abençoar aquele lugar. Mas isso não invalida o fato de que aqui você também tem que fazer. De que aqui o Senhor não precisa trazer um missionário, porque o Senhor tem você como missionário. E o Senhor quer levantar você para ser esse que se conecta com as pessoas. No seu trabalho, no seu colégio, na rua, nas calçadas de Jacupiranga. O Senhor quer levantar você. Mas para a gente às vezes é mais fácil dar o dinheiro. Ah não, tá aqui o dízimo. Contrato da empresa, não vem no mutirão. Tá aqui. Ah, mutirão nada, que isso, tá aqui ó. Tá aqui o dinheiro, se vira. Ó, 10 aqui ó. Contrata uma empresa aí para fazer. E dá seus pulos. E não é assim que funciona. O apóstolo aqui demonstra isso. Pedro e João estão demonstrando isso. Não é que eles não tinham. Se fosse o caso, eles tinham como recorrer. Eles tinham como procurar ajuda na igreja e ajudar esse homem. Mas o que esse homem pedia era dinheiro. Mas o que ele precisava era de Cristo. E eles não se omitem. Eles não pagam para se omitirem. Não. Eles falam, olha, isso no momento eu não vou ter, mas eu tenho uma coisa mais preciosa que eu posso dar para você. Eu tenho algo para compartilhar com você. E não era só a cura o que eles estavam compartilhando. Era a graça de Deus. Era o nome de Jesus. Era o poder que há no nome de Jesus. O mesmo Pedro, que a gente vê aqui em Atos, vai escrever em 1 Pedro 4:10, dizendo assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas
formas. Cada um, ou seja, todos. Cada um é todos. Cada um de vocês aqui tem a graça de Deus. Ou seja, todos vocês aqui têm. Trabalhem, se esforcem para administrar fielmente a graça de Deus. Vocês receberam uma porção da graça de Deus, meu irmão. Um dia, quando você se encontrou com Ele, quando você passou pela cruz, a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida, te salvou. Mas você continua sendo portador dessa graça. E agora você, como um mordomo, administra essa graça. E como nós aprendemos na parábola dos talentos, aquele que investe o que lhe foi dado, tem mais, tem abundância. Quem guarda para si, quem enterra, perde. A graça não foi dada para você enterrar, irmãos. Para você passar por essa vida fingindo que você não a tem. Porque aquele que faz isso, o Senhor toma. O Senhor toma o talento no final da parábola. O que o Senhor nos dá é para administrarmos. E Pedro vai aplicar isso à graça também. Falando, olha, vocês receberam graça. Distribuam graça. Apliquem graça. Saibam derramar graça sobre a vida das pessoas. Saibam falar para elas da graça que lhes alcançou. Sejam bons mordomos. Apliquem isso. Você tem um rio de água viva que flui de dentro de você, meu irmão. E tem gente sedenta, bem pertinho. Saiba ser um bom administrador. Saiba dar a cada um que tem sede. Saiba falar. Compartilhe a paz. No mundo em guerra. No mundo que vive em conflito consigo mesmo, uns com os outros. E sobretudo um conflito com Deus. Nós temos a paz. E nós podemos compartilhar, nós devemos compartilhar de todas as formas. Estamos falando de missões estaduais, é no nosso quintal. É de Jacupiranga também que estamos falando. É do seu bairro, é da sua rua. É pertinho da gente. E começa com nós sendo essa igreja aqui, cheia do Espírito Santo, que está disposto a olhar para um homem na beira do caminho e falar, olha, o que eu tenho eu te dou. É Cristo Jesus, é a graça de Cristo Jesus. Isso eu tenho em abundância para te dar, para repartir contigo. Se você precisar do pão também, a gente pode ver isso. Eu sei, é muito difícil hoje em dia nós ajudarmos pessoas, né? A gente está tão acostumado a ser passado para trás, é tanta gente pedindo para comer, a gente sabe muitas vezes que não é para comer, mas a gente não pode ter o nosso coração endurecido por causa disso. A gente tem que pensar em formas de ajudar mesmo em dias maus. Mas a maior ajuda, a maior necessidade é a presença de Deus. Esse homem, como eu falei, ele não era só alguém que não conseguia trabalhar. E por isso tinha uma necessidade financeira para ser alcançada. Não. Essa sua doença, né, o fato dele ser um paralítico, o impedia, inclusive, de entrar na presença de Deus. Ele não podia entrar no templo. Ele ficava na porta, sempre pertinho, mas nunca entrando, nunca indo além, nunca passando do pátio. Sempre perto, mas nunca dentro. E quando Pedro e João lhe falam, levanta e anda, e a cura acontece, não é só uma cura física que nós estamos vendo, é também uma cura espiritual. Porque agora esse homem que até então era impedido, ele pode entrar na presença de Deus. Ele pode entrar no templo, ele pode estar com a igreja cultuando, ele pode estar na presença do Senhor. Ele pode agora. Há tantas pessoas perto de nós, irmãos, que às vezes não tem uma necessidade física, mas o seu coração é doente, o seu espírito é doente. Precisam de alguém que pare, lhe dê atenção, lhe olhe no olho e fala, olha, eu posso compartilhar com você algo que vai fazer toda a diferença. Pessoas que estão perto, mas tão distante. Pessoas que estão sempre na porta, mas nunca deram um passo para além. Nunca entraram de fato na presença do Senhor. E que precisam dessa paz. Pessoas que deitam à noite a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. Pessoas que postam fotos sorrindo, que estão em festas sorridentes, mas não têm paz no coração. Porque a verdadeira paz só Jesus pode dar. Irmãos, nós temos tesouros cheios, não de prata e ouro, que isso passa, isso o ladrão rouba, a ferrugem destrói. Nós temos tesouros tão mais preciosos para entregar. 2 Coríntios 6, versículo 10, falando sobre nós, Paulo escreve, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo.
Nós somos esses. Às vezes até entristecidos, mas sempre alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria é fruto do Espírito, e ela não vem das circunstâncias, ela vem da presença de Deus na nossa vida. Às vezes, pobres, sim, mas enriquecendo a muitos. De novo, não com ouro e prata que são consumidos, mas com a presença do Senhor. Eu, de mim, não tenho nada. É isso que Paulo está dizendo. Por mim mesmo, eu não tenho nada. O fato de eu poder compartilhar não é mérito meu. É graça do Senhor. É bondade do Senhor. Que continua aplicando e dando mais e mais e mais. E suprindo as minhas necessidades para que eu possa compartilhar. Compartilhar com as necessidades espirituais, emocionais de outros. Às vezes estou até triste, mas eu consigo me alegrar com você. Isso é ser igreja. Isso é cheio do Espírito Santo. Versículo 11, para encerrar, que a gente já leu. Atos 3, 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Quando esses homens começam a ser instrumentos de Deus para fazer algo maravilhoso, eles começam a ser olhados, eles começam a ser vistos, mas eles não usam essa publicidade, essa propaganda para si mesmos. Pelo contrário, eles usam isso para reverter em glórias ao nome do Senhor. Tudo que nós fazemos, irmãos, não é para sermos nós reconhecidos, não é para sermos nós os melhores. Não. É para que nós pegamos tudo isso e apontemos para o único suficiente Salvador, Jesus Cristo. Não somos nós. Não é por mim mesmo que eu faço. Não é por mim mesmo que eu consigo. É graça do Senhor sobre mim. E se não fosse isso, eu nada tinha para oferecer. Nada, nada, nada. E quando esses homens começam a fazer isso, quando eles começam a viver isso, a serem essas referências que as pessoas olham e para quem eles podem apontar Jesus, a consequência é que no próximo capítulo, Atos capítulo 4, 5.000 homens se convertem. 5.000, o número total devia ser muito maior, 5.000 apenas homens. Devia passar dos 10.000. Por quê? Porque uma igreja, porque servos do Senhor, aqui especificamente dois só, tão cheios do Espírito Santo, que eles não são mais os mesmos. Quando eles veem uma necessidade, eles estão prontos a socorrer, ainda que isso implique em gastar tempo, ainda que isso implique em sentir a dor do outro. Não importa. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, que toda a sua necessidade emocional seja tratada. Em nome de Jesus Cristo, que suas expectativas sejam frustradas, mas a sua necessidade mais profunda seja correspondida. Que Ele te dê aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. E muitas vezes, para grande parte das pessoas, o que nós mais precisamos é mais de Deus.